noite a todos. Boa noite. Bom, antes de eu realizar aqui um breve comentário, eu já gostaria de convidar a mesa, para os palestrantes para compor a mesa, né? Essa mesa de debate. E logo após eu faço um breve comentário e depois eu passo a palavra para a professora Rita, que vai ser a mediadora, né, do nosso evento. Bom, para compor a mesa, gostaria de convidar a professora Rita de Cássia Borges, assessora de projetos educacionais da Faculdade de São José, da Reitoria, tá? Só salva de palmas, por favor. Também para compor a mesa, nosso palestrante, professor Caio Silva Souza. Uma salva de palmas, por favor. Dando continuidade aqui, nosso querido professor também, Alex da Silva Pessini, por favor, uma salva de palmas. Ok. E também nosso palestrante, Diego Cardoso, de Santos Mateus Pereira. Gostaria de convidar também o professor Carlos Wilton, por favor, para compor aqui a mesa aqui, que vai fazer a tradução e intérprete de Libras para nós aqui. Por sinal, gostaria de ressaltar aqui que o professor Carlos Wilton é um dos melhores professores do Rio de Janeiro em relação a tradução e intérprete. Bom, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós aqui na Faculdade de São José. Estamos celebrando o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que é comemorado sempre no dia 21 de setembro, todo ano, tá? Eu sempre digo, bom mesmo seria que não precisássemos de leis ou mesmo de movimentos sociais para garantir a inclusão das pessoas com deficiência. Embora as leis e os movimentos sociais sejam muito importantes. Mas sim que a inclusão fosse um processo natural, que significasse o resultado da conscientização de cada membro da sociedade, com um comprometimento social humanizado, sem preconceitos, discriminações, rótulos ou estereótipos. Pois a garantia da inclusão plena das pessoas com deficiência depende muito mais de uma ruptura das barreiras atitudinais internas de todos nós e também de nos possibilitarmos ser acessíveis. Considero, enfim, que a inclusão, na realidade, representa o respeito à diversidade. Bem, esta discussão cabe aos componentes de nossa mesa de debate, para quem eu passo a palavra, a nossa mediadora, a professora doutora Rita Borges. Bom evento a todos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com todos vocês, com alunos da Faculdade de São José, professores, pessoas da nossa comunidade que vieram prestigiar esse evento, nossos colaboradores. E é um momento especial, realmente, como o professor Fernando Maia acabou de falar. É uma luta constante. Nós que não temos apenas a experiência da educação superior, mas também desde a educação básica e da vivência nas diversas instituições de ensino, instituições de atendimento, hospitais, toda a sociedade civil como um todo. Então, é muito importante um momento como esse para reflexão, para percebermos a necessidade de termos esse conhecimento e a questão dessa luta que é diária e que não é uma luta apenas das pessoas que têm a diversidade, mas também é uma luta nossa, um compromisso nosso. Daí a intenção nossa de trazer um pouco essas questões e falar um pouquinho sobre a acessibilidade como um fator humano, que é, porque nós pensamos sempre numa sociedade que possa e deva ser inclusiva, sociedade que possa reconhecer, respeitar e responder às necessidades de todos os seus cidadãos. E o desenvolvimento é inclusivo dentro dessa sociedade,
porque as questões relacionadas a essa relevância devem ser inseridas transversalmente em todos os programas, serviços e produtos colocados para a sociedade. Eu não vou me ater muito, eu só deixei algumas ideias aqui para vocês, porque à noite, né, esse momento, são deles. Pode passar? Tá? Então, esse novo olhar que a gente está trazendo para vocês, para essa reflexão, e que vocês possam ser, sim, grandes multiplicadores dessa grande ação, que é lutar pela pessoa que tem a deficiência e trazer essa pessoa para o âmbito da sociedade. Então, é só para falar um pouquinho sobre isso, pode passar, tá? E a questão da acessibilidade, que a gente vem trabalhando, as faculdades de São José, firmemente, em relação ao atendimento aos nossos alunos, aos nossos professores. Nós temos alunos, sim, com necessidades especiais, em vários cursos, de diversas origens. Então, hoje nós estamos aqui para ouvir nossos professores e nossos alunos e esse olhar do direito. Então, eu vou passar a palavra ao professor Caio, que terá 10 minutos para fazer a sua explanação. Obrigada, Caio. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Rita, né, por estar mediando esse debate. Queria agradecer também aos professores Fernando e José que me convidaram para estar aqui falando sobre uma questão tão importante, que é a questão do direito à pessoa com deficiência. Só me apresentar para vocês, eu sou membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio desde 2013, eu completo esse ano 3 anos de comissão, 13, 14, 15. Sou membro também da Comissão da Pessoa com Deficiência de Niterói, no local onde eu resido. Fui conselheiro estadual da Política da Pessoa com Deficiência durante 2 anos, nos anos de 2013 e 2014. E hoje sou sócio proprietário de um escritório que trabalha especificamente com direitos da pessoa com deficiência. Quando eu perguntei para a organização se eu precisava organizar uma palestra muito longa ou um debate muito longo, eles falaram: não, professor, chega lá e a gente vai fazer uma mesa de debate. Leva uns tópicos para a gente poder debater. Beleza. Então, já que vai ser debate, eu trouxe especificamente, eu até trouxe slide, etc., mas eu estava procurando, não achei meu pendrive está dentro da minha bolsa, está cheio de prova, um monte de coisa, então eu não achei. Está lá dentro, em algum momento a gente vai, e algum dia eu acho ele. Mas o que eu trouxe para debater com vocês nesse primeiro momento, né? Há 2 meses atrás, 1 mês atrás, foi sancionada pela presidente Dilma a Lei Brasileira de Inclusão, antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dentro dessa legislação, existem vários avanços. A legislação da pessoa com deficiência, ela avança em diversas áreas, principalmente nas áreas de educação, trabalho, cultura e lazer. Só que nós também temos um problema muito grande, que os vetos da presidente, que não foram derrubados, eles trouxeram um problema em várias áreas, também incluídas essas, inclusive com relação ao trabalho. Então, o que eu trago ao debate de vocês, e é uma coisa que tem que ser pensada nesse primeiro momento, seria necessário mais uma lei para a defesa de direitos da pessoa com deficiência, diante do quadro de uma convenção da ONU de 2009, diante de uma vasta legislação de pós-Constituição de 88, eu penso que não. Tudo bem que essa legislação ela traz diversos avanços, mas a gente não consegue fazer cumprir nem as leis que nós já temos. Colocar mais uma lei para ser cumprida, eu acho temerário. Não critico o fato dela trazer diversos avanços. Acho que foi super válido e acho que ela poderia ter ido além. Não foi por conta de alguns vetos. Mas me ponho sempre a pensar se é necessária tantas leis para a defesa do direito da pessoa com deficiência, que deveria ser garantido
constitucionalmente. E isso é uma coisa que vocês têm em mente. Eu tenho certeza que aqui não tem gente só do direito, tem gente de outros cursos, tem gente do colégio, tem gente da comunidade. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? Por quê? Dentro da nossa legislação atual, a gente tem uma lei, eu vou citar um exemplo muito claro, a gente tem a lei de cotas. A lei de cotas é uma lei de 91. Existe a lei de cotas é de 91. Diversas empresas não contratam 2% dos seus funcionários, que é o mínimo, de pessoas com deficiência. A LBI trazia a figura de contratar entre 50 e 100 funcionários, 2%. E isso foi vetado. Foi vetado, claro, pelo viés econômico. O país hoje não vive um momento economicamente viável para mudanças drásticas na economia. Mas eu pergunto, será que não há profissional com deficiência capacitado para o trabalho? Eu trabalhei com diversos profissionais com deficiência e todos eles davam banho nas pessoas sem deficiência. Banho. Eram extremamente competentes, né? Dentre outras leis, vou dar um outro exemplo, eu trouxe isso no slide, mas está dentro da minha bolsa, se for o caso no final eu passo. Nós temos o decreto 5296, que é o decreto de acessibilidade que regulamenta a lei 10.098 de 2000, o decreto é de 2004. Todos os prazos de acessibilidade venciam em 2014, 3 de dezembro de 2014. Eu desafio vocês a me dizer que não há problema em ônibus, trens e metrôs com relação à acessibilidade para pessoa com deficiência. Seja para deficiência visual, auditiva ou física. Desafio qualquer um de vocês aqui. Não há acessibilidade. E aí eu pergunto, a LBI joga esses prazos mais para frente. Ela dá novos prazos para cumprimento da acessibilidade. Prazos esses que eram de 10 anos e não foram cumpridos. Falta não é lei. Falta é vontade do poder público e organização da sociedade civil para o cumprimento dessa legislação. Tá? Mas vamos falar de coisa boa. De crítica já está bom. O que a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, traz com relação à pessoa com deficiência de novidade, né? Na área da educação, e aí me permitam, eu vou ler porque são muitos tópicos, eu não consegui decorar isso ainda. Proibição de cobrança de taxa extra para aluno com deficiência. O que é isso? Nada mais é do que algumas pessoas com deficiência precisam da mediação. A mediação nada mais é do que um professor auxiliar que vai ajudar essa criança com deficiência que tem o déficit cognitivo no aprendizado. Esse mediador hoje, como é? Esse mediador, esse custo do mediador é repassado para a família. A família contrata o mediador, a família que faz a supervisão do mediador e a escola ela não tem nenhuma obrigação. A partir da Lei Brasileira de Inclusão, isso muda, essa figura muda. Inclusive, não há custo adicional para a figura da mediação dentro da escola. Então, esse custo agora é todo da escola. Tá? Além disso, as práticas pedagógicas, que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, de 96, já previa, nos artigos 58, 59 e 60. Métodos e currículos acessíveis, adaptados para as pessoas com deficiência. A LBI, mais uma vez, reitera isso e traz esses currículos como devem ser feitos. Além disso, participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas instâncias de atuação da comunidade escolar. O que é isso? É trazer a pessoa com deficiência para ajudar a decidir o que é melhor para ela. Porque não adianta uma pessoa sem deficiência que não tem vivência na área, e é o que acontece, trazer tópicos ou ideias novas para esse segmento sem ouvir o segmento. Não adianta. É a mesma coisa que você colocar um controlador de voo como guarda de trânsito. Não vai dar certo. A função dele não é aquela. Ele vai fazer, no primeiro momento? Vai, mas ele não tem competência para aquilo. Então, nada melhor do que você ouvir a pessoa, o público-alvo,
como foi feito com a LBI, durante um mês, ela teve no portal do Congresso Nacional aberto um sistema chamado E-Democracia, onde várias pessoas indicaram solicitações de mudança e proposições de veto dentro do substitutivo. Esse projeto de lei foi um projeto de lei feito com organização popular. A população ajudou a fazer esse projeto de lei. Então, nada mais justo do que dentro da questão da educação, a pessoa com deficiência seja ouvida, até para saber qual é a melhor forma de aprendizado para ela, né? Além disso, aprimoramento do sistema educacional. E aí eu acho que não é só para a pessoa com deficiência. Acho que o aprimoramento, e eu tive uma reunião ontem no Ministério Público com relação a isso, o ensino público fundamental, ele não funciona para a pessoa com e para a pessoa sem. Isso é uma realidade. Dentro do quadro da escola pública municipal, existem 700 mil alunos, sendo que 12 mil alunos com deficiência. Dentro desse quadro, a gente tem um problema gigantesco, que você não tem mediação, não tem estagiário, não tem professor auxiliar, não tem nada. E aí o aluno com deficiência que está lá não consegue aprender. Não conseguindo aprender, ele não quer ir para a escola. Não querendo ir para a escola, ele fica em casa e a mãe não consegue sair para trabalhar. Como é que essa família subsiste? Se a mãe não trabalha, não tem dinheiro para colocar em casa. Olha o problema. Isso é um ciclo vicioso, que vai sempre sendo prorrogado. Não tem jeito, né? Além disso, e aí, acessibilidade para todos os estudantes. E aí, entendo, quando a gente fala de acessibilidade, e a professora Rita disse muito bem aqui, a acessibilidade não é rampa. A acessibilidade vai além de rampa. A acessibilidade, ela tem que ser uma acessibilidade, primeiro, atitudinal. É você não olhar para a pessoa com deficiência com olhar de coitadinho. É você não ter a violência de tratar a pessoa com deficiência como se você estivesse fazendo um favor para ela. É uma pessoa como você. A Constituição prevê no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. A Lei 7853, que é uma lei de 89, prevê isso, que as pessoas com deficiência deverão ser tratadas em igualdade de condições. 88 e 89. A gente está em 2015. Essas leis têm mais de 27 anos, 25, 27 anos. Então, a primeira mudança é a acessibilidade atitudinal. Depois, sim, a gente tem a acessibilidade física e a acessibilidade propriamente dita. Por quê? E eu vou dar um exemplo claro para vocês. Alguém aqui já foi a museu. Levanta o braço quem já foi a museu, por favor. Beleza. Todo mundo já viu que embaixo de um quadro no museu tem plaquinha. Não já? Imagina um deficiente visual para ler o que está escrito naquela plaquinha. E eu não estou dizendo cego total, porque cego total não vai enxergar mesmo. Mas o baixa visão, que tem um resquício de visão, não enxerga. Eu que uso óculos não enxergo, eu tenho quase que colar o rosto no quadro para ler. Você imagina a pessoa com baixa visão. E além disso, falta o braille. Não se tem o braille dentro de museu. Isso é uma coisa que a LBI traz. É a mudança com relação à acessibilidade. Tá? Dentro do quadro escolar também. Dentro do trabalho, né? Pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, sua livre escolha, aceitação em ambiente acessível e inclusivo. Porque não adianta, e aí eu digo para vocês porque eu trabalhei muito tempo no mercado de trabalho, trabalhei durante 3 anos com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Não adianta contratar o deficiente para cumprir cota se você não vai dar condições de trabalho. Esse é o grande problema. Como é que você vai contratar um cadeirante para trabalhar em chão de fábrica? Ou um cego para trabalhar em chão de fábrica? Não vai dar certo. Essa pessoa vai acabar se machucando e vai ter um acidente de trabalho. Então você tem que contratar a pessoa de acordo com a função que ela possa exercer. É óbvio que a pessoa com deficiência ela tem condições de exercer qualquer função, dentro, óbvio, das suas limitações, das suas funcionalidades, né? Pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir também os ambientes acessíveis, porque antigamente era previsto só para a empresa privada. Agora é previsto também para a empresa pública. Além disso, respeito ao perfil vocacional. E a pessoa com deficiência também tem direito em igualdade de oportunidades. Então, essa relação, ela muda com a LBI. Já era para ter sido mudada com a lei de cotas e o Estatuto do Servidor Público.
leis de 91. Não mudou. A LBI traz essa figura novamente. E aí na cultura e no lazer, eu estou acabando, para não ficar muito maçante. Teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios, blá, 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 todos esses locais públicos para lazer e cultura. Serão reservados espaços livres e assentos para pessoas com deficiência de acordo com a capacidade de lotação da edificação. Isso já era previsto no Decreto 5296, na Lei 10.098 e na norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, NBR 9050 de 2004. 2015 a gente está falando disso ainda, porque não existe. E, inclusive, no ano passado a gente teve uma discussão muito grande por causa da lei da Copa e da Olimpíada. A lei da Copa e da Olimpíada prevê 1% de assento para pessoa com mobilidade reduzida e 1% para pessoa com deficiência. O decreto previa 2 e 2. Quem ganha? Óbvio que vai ganhar a lei da Copa e a lei da Olimpíada. Não tem como discutir. São leis temporais. São leis que vão valer durante 2 anos. Acabou a vigência, acabou essa lei. Tá? Volta a ser o 2% previsto no decreto 5296. Bens culturais em formato acessível. É a questão do quadro com braille. É a questão da audiodescrição para o cego total. Como é que é aquele quadro, como é que é o jogo, o filme. Né? Além disso, programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e esportivas em formato acessível. É a Libras, é o audiovisual, né? É a legenda para o surdo, que é oralizado e fala português, que foi alfabetizado também em português, em Libras e português. Tá? Monumentos e locais de importância cultural e espaços que oferecem serviços ou eventos culturais e esportivos. Exatamente trazer essas pessoas com deficiência para esses espaços que hoje são inacessíveis. Então a LBI, como vocês podem ver, ela nada mais faz do que trazer à baila questões que antigamente já foram discutidas, já foram colocados dentro do ordenamento jurídico, mas que em alguns casos não foram cumpridos. Então a LBI traz essa novidade e, além de trazer essa novidade, ela inova em alguns direitos que não existiam. Então, é um progresso muito bom, mas eu fico com a ideia de vamos fazer cumprir o que já tem antes de criar novos direitos. Obrigado pela atenção. Ok, então agradecemos aí ao professor Caio e à professora Rita pelas contribuições. Agora a gente passa a palavra para o professor Alex Pessini, tá? Também nosso professor aqui da instituição. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Ou vocês são deficientes do ouvido? Boa noite. Boa noite. Melhorou. Bom, eu queria cumprimentar os dirigentes da faculdade, cumprimentar os professores que capitanearam aí essa iniciativa, parabenizar em especial e agora com carinho o meu amigo Fernando, porque é meu amigo pessoal, particular, além de trabalharmos aqui, e assim, é uma pessoa muito comprometida, né? Guerreiro, ele manda sempre 2 e-mails, porque o primeiro pode não chegar, né? Lembrando, dia 30 às 18 horas, você vem, então, assim, é um guerreiro, uma pessoa que eu gosto muito. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o Dr. Caio aqui com todas essas informações do direito, né, da legislação, mas eu até me sinto envergonhado, queridos, porque não preparei nada. Nem um slide, nem uma cola para ler. Não tem nada na minha frente. Então eu vou fazer um pouco diferente, pode ser? Vou falar um pouco do dia a dia, do que é a minha vida. Já é difícil falar sentado, tá? Porque eu não tenho costume. Estou aqui meio agoniado falar sentado, né? É igual dar aula de manhã. Eu só dou aula à noite. Coisa de um mês eu fui dar aula de manhã. Quando eu entrei na sala, me senti tão estranho, sabe? O sol entrando pela janela, um negócio diferente, né? Então é uma falta de costume. Mas o que eu queria trazer para vocês, a minha deficiência no braço esquerdo foi na hora do parto. Eu nasci com os ombros muito largos.
E eu não passei. A cabeça passou e não saía o resto. E aí não tem como voltar. E também não dava para fazer cesariana. E aí eles usaram de um recurso que é deslocar o ombro. Deslocaram. Só que depois não voltou a deslocar. E aí foram 9 anos, todos os dias. Acordando às 4 horas da manhã, para ir para o hospital Ribeiro, na Mangueira. Então eu respeito muito a minha mãe por isso. Porque ela me levava todos os dias. Desculpa. Então, aos 9 anos, eu não quis mais. Eu falei para ela, mãe, eu não quero ir mais. Eu não aguento mais isso. Não quero ir mais. Eu não fui. E aí, queridos, o que eu quero trazer para vocês é que, assim, como o professor falou, doutor Caio, tem que haver acesso, tem que haver respeito, tem que haver lei. Mas, em primeiro lugar, a pessoa que tem deficiência, né? Chamamos de deficiência, ela tem que querer. Tem que querer vencer na vida. Então, o que eu posso trazer para vocês de experiência? Eu comecei a trabalhar aos 17 anos de idade porque eu pedi ao meu pai. Meu pai era contador. Eu falei, eu vou ser contador também. Só que eu pegava, não sei se vocês conhecem, né? Em Madureira tinha um ônibus 910 que fazia Madureira Ilha do Governador. E ele andava tão cheio que aquela história de você tirar um pé para relaxar, não voltava o pé porque já tinha um outro pé no lugar. E assim, não tinha muito espaço para segurar. E eu só consigo segurar com a mão direita o ferro em cima. Porque do lado não tinha como segurar. E eu falei, eu não quero passar isso na minha vida. Assim, é um negócio complicado. Eu quero vencer, eu quero sair disso tudo. Então, queridos, eu sou técnico em contabilidade, eu sou contador formado, eu sou mestre em ciências contábeis, fiz agora na UERJ, terminei em 2015. Sou fiscal do Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Trabalhei 8 anos nas ruas. Já fui assessor da Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional. Hoje eu sou o superintendente de auditoria interna do Conselho. E ainda dou aula em 3 faculdades. Eu tenho meu carro próprio, eu tenho um carro da minha filha, um carro da minha esposa, eu tenho uma casa própria e aí vai. Porque eu quis. Eu quis. A minha deficiência nunca me atrapalhou em nada. Sabe por quê? Deixei. Eu não deixo. Eu sempre briguei, disputei 0 a 0, igual. Porque a gente precisa querer. E aí, assim, um fato importante, bacana, tem uma experiência que nós precisamos ter, né? Eu não paro na vaga do deficiente. Eu não paro. Quando eu paro, né? Porque afinal de contas eu sou humano, tá tudo cheio, tem a vaga do deficiente, aí eu vou para parar. Aí a minha família puxa minha orelha, né? Sai daí. Não, mas eu tenho direito, eu sou deficiente, sai daí. Porque pode ter alguém que precisa mais do que eu. Então eu paro em outra vaga, tá? Eu conheci uma história, que isso vai do nosso sentimento, que é da fábrica da Volvo, e o pessoal do Canadá. Eles foram fazer um curso lá na fábrica da Volvo. E aí o pessoal da fábrica que pegavam ele todo dia no hotel, eles saíam cedo, para chegar cedo na fábrica. O estacionamento enorme. E eles paravam nas últimas vagas. Nas últimas vagas. Aí a pessoa que não conhecia, o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia ele perguntou, tira uma dúvida, por que vocês param nas últimas vagas? Aí a pessoa respondeu, ué, você não sabe? É porque como nós estamos chegando cedo, a gente para nas últimas vagas, que é para aqueles que chegarem atrasados, param nasquelas que estão mais próximas. E aí ele não chega atrasado. Olha o pensamento. Então, assim, a gente precisa compartilhar mais, mas acima de tudo, ter a vontade de vencer, queridos. Eu faço o concurso como todos os outros. Ah, você não usa do privilégio lá de ter o seu lei? Não é lei, doutor? Eu tenho lá uma cota, mas a cota é para você só, dependendo da sua qualificação, a prova é igual. Para não dizer que eu não utilizo, eu comprei um carro com isenção. Eu tenho isenção. Mas não pelo braço, porque o governo já não está dando tanta isenção. Quando eu cheguei lá, na perícia médica, a doutora falou assim, seu Alex, eu não posso resolver o seu problema. Eu vou mandar o senhor para uma junta médica. Eu me senti um ET.
né? Eu preciso de uma junta médica. Eu fui para a junta médica. Aí eu falei, gente, eu só quero uma isenção para comprar um carro. E aí ela falou, aperta aqui, aperta ali. Olha só, o senhor consegue segurar o volante e a maioria dos carros hoje já tem direção hidráulica. Então o senhor não tem direito, não. Ah, sim. Eu falei, ué, eu não vou comprar o carro. E na época eu dava aula aqui na São José, em 2010. Aí eu lembrei que em 2001 eu caí de moto, porque eu também andava de moto. Tá vendo? E caí. Tá vendo? Nunca mais quis andar. Acho lindo na mão dos outros. E aí eu levei 3 parafusos no joelho esquerdo e não dobra a perna toda. Fiquei com uma certa retração. E aí eu levantei o joelho e falei para ele, olha, mas eu tenho um problema no joelho e eu dou aula em Realengo e a embreagem do carro é muito dura, está tudo engarrafado na Avenida Brasil. Ah, pelo joelho eu vou te dar um carro automático. Pelo joelho, não pelo braço. Então assim, ganhei a isenção. Tá? Essas são os exemplos. Gastei, ainda tem tempinho? Gastei muito a mão direita. Muito. Gastei, porque eu uso muito ela. Né? Agora, quando alguém quer nos ajudar, a gente tem que receber com o maior carinho. Mas, o que nós chamamos de deficiente, ele precisa saber o dia a dia. Então, por exemplo, no restaurante, eu preciso daquele balcão para apoiar o prato, porque eu não consigo segurar o prato com a mão esquerda, eu preciso pegar a comida com a mão direita. Então, às vezes não tem espaço para você apoiar. E aí eu empurro uma tigelinha para lá, empurro uma tigelinha para cá e apoio o prato. Eu consigo me virar, porque a gente precisa se virar. Nem sempre vai ter alguém para ajudar. E aí vem sempre alguém. O senhor precisa de ajuda? Muito obrigado, mas eu preciso me virar sozinho. Muito obrigado. Então eu agradeço. E aí a gente vai caminhando. Só que de tanto usar a mão direita, me deu uma dor no pulso. E aí eu abri, eu tive uma lesão no pulso, do ligamento. Fui no médico, ele falou, tem que operar. Eu falei, mas doutor, tem que operar? Não dá para fazer fisioterapia? Todo mundo faz fisioterapia, né? 15, né? 15 vezes de 10, não é isso? 15 vezes de 10 fisioterapia, né? Aí ele falou, não, tem que operar. Eu operei. Eu pensei que ele fosse só imobilizar o braço ou a mão por 10 dias, que esse era o inicial. 1 mês com o braço parado. Vou perguntar uma coisa a vocês, como tomo banho? Como me visto? Como tomo café? Agora pergunta mais, como eu vou ao banheiro? Então, precisei da ajuda de quem? Da família. Para tudo. Para tomar banho, para ir ao banheiro. E aí a minha filha está com 20 anos. De manhã cedo eu descia para tomar café. Então, eu tinha que alguém me ajudar a botar o pão na boca. Mas no copo ia um canudo. Ah, com canudo eu consigo beber sozinho. É só você chegar perto, não é? Sabe o que ela fazia? Ela ficava esperando para me dar o pão. Quando eu ia para beber, ela fechava o canudo. Bebe agora, pai. Olha que maldade. Faz com seu pai, você vai ver. E ficava rindo para mim, né? Então, assim, queridos, gostaria de trazer essas pequenas experiências para você. Sou carinhosamente chamado como Mãozinha. Não tem problema nenhum quanto a isso. Nenhum mesmo. Me sinto bem, muito bem. E essa é a experiência que eu queria trazer para vocês. Um beijo. Ok, Pecine. É engraçado, agora, Pecine, tantos anos que a gente se conhece, somos amigos, agora eu entendi por que o Pecine, eu convido o Pecine, vamos almoçar lá em casa. O Pecine nunca disse que não dá, então é a história do prato, né? Vou providenciar lá uma mesa lá, um prato adaptado lá para você, próxima vez. Obrigado, Pecine. Bom, agora com vocês, agora nosso ex-aluno do Colégio Realengo, tá? Diego foi ex-aluno do Colégio Realengo, se formou agora na faculdade em turismo, é o nosso turismólogo, um microempreendedor agora, né, mãe? E tem uma experiência aí bacana aí para falar da gente também, uma experiência de superação. Mas antes eu queria só fazer uma breve, porque esse evento nosso aqui, segundo informações do Fernando, pai do Diego, teve uma repercussão internacional na Europa, né, e em Londres, na Inglaterra e na Espanha, fizeram comentários sobre o nosso Sevilha, né, sobre o nosso evento, parabenizando e considerando a iniciativa do projeto muito bacana, tá? Então a gente está no caminho certo
E vamos lá a palestra do Diego agora, Diego. Você quer ficar em pé, Diego? Fica à vontade. Posso ficar descida? Pode vir então. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao professor Fernando, a professora Rita, a faculdade, por me chamar para falar da minha pessoa. E, no caso, eu vou falar do TDA, né? E como o TDA, o transtorno de déficit de atenção, ele é neurobiológico, né? Ele é genético, causa genética. Ele aparece na infância, né? Acompanha o indivíduo pela vida toda. Muitos conseguem controlar o TDA. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Desatenção, o quê? A desatenção, como vocês podem ver, ele está fazendo chocolate, alguma coisa, passa uma mosca, ele vai perder a atenção, vai querer prestar atenção na mosca, vai acabar fazendo alguma besteira e tal. A hiperatividade, como vocês podem ver, eu estou aqui meio acelerado, primeira palestra para vídeo. E ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo. Ele não para, ele é, né, como eu gosto de dizer, 220. Né? A impulsividade também, furar fila, fila de supermercado, fila de banco, vou na fila de coisa. Rápido. Foi lançado. Aí são frases que falaram para a minha pessoa. São frases tipo, nossa, essa criança não para, eu não aguento o comportamento dela, está ligado na tomada. Imagina, né, quando a criança, o professor vai e fala isso, ô meu pai. Não aprende nada, tem que ser um explicador, óbvio. Não terminou a tarefa, só sai daqui quando terminar, está de castigo. Ouvi muito. Meu Deus. Se continuar assim, vou separar você do seu coleguinha. Nem claro, eu já ouvi muito isso. Não consigo entender ele. Ele é educado. Ele é educado, mas ninguém consegue controlar, né? Nem sempre os pais são tão participativos na vida desse garoto. Muitos professores não sabem disso, mas é. E ele não grava o livro, pega o livro, não consegue ler. Livro, revista, ele vai parar no meio, vai largar, vai querer fazer outra coisa. 2 dias depois volta para fazer. Isso acontece comigo direto. Pode passar. Isso é um pouco de mim. Bom, tive dificuldade de me concentrar a ler livro, como eu falei agora. Eu pegava um livro, começava a ler, chegava tipo na página 25, eu fechava o livro e ia jogar videogame no computador, 2 dias depois eu tentava ler de novo, mesma coisa. Dificuldade de acompanhar as instruções. Não por incapacidade de aprendê-la, mas pois preferia sempre fazer do meu jeito. Ou no meu tempo, se fosse obrigado, muitas vezes deixava inacabado. Tipo, prova. Eu tenho 3 horas para fazer a prova, para fazer em 3 horas. Fazia em 20 minutos, 30 minutos, já saí da sala. O professor falava assim, só na hora marcada. Eu falei, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. 3 horas? Eu tenho 3 horas. Não. Fui fazer prova para um concurso. Eu tenho 3 horas. Só no horário marcado pela empresa. Tá? Antes dela você não pode sair. Eu falei, obrigado, valeu. Vocês tive que esperar. Até 9 horas da noite para sair. A relutância para fazer ou iniciar tarefas que exigem esforço mental e por muito tempo. Minha mãe comprou um quadro deste tamanho. Botou gráfico. Diego, agora você vai fazer pelo gráfico. Eu falei, oi, estatística? Ô, delícia. Gráfico, né? Imagina, estatística com gráfico. Vamos lá. 7, 8, falei, opa, beleza, tô passando. Passei. Dificuldade de se organizar, controlar as finanças e me posicionar nos horários de tarefas e atividades. Era correto com lápis short por, então era uma bagunça no meu quarto, consegui me organizar. Sapatinho tudo arrumadinho no quarto, graças a Deus. Consegui me achar dentro, até minhas coisas eu acho. Com frequência perdia coisas necessárias para a tarefa escolar. Brinquedos, lápis, livros, óculos, celulares ou outros materiais. Não me perguntem como. Sumiu de uma hora para outra. O para ter os lápis perdi os 2. Distrai-se com muita facilidade com coisas à minha volta, ou mesmo com os próprios pensamentos. Alheios ou tarefas
ou tarefas em troca de chamados amigos invisíveis. Ai, meu pai. Muitas vezes acontece. Era, né? Hoje não. Eu tinha amigos invisíveis. Podem rir, tá? Fiquem rindo. Só a mãe. A mãe tá gargalhando. A mãe tá gargalhando, tá todo mundo sério prestando atenção, a mãe tá ali. Aí. Você percebe logo que é da família, a mãe tá ali. Meu pai, como modelo de força de vontade, eu voltar na sala dela para me acompanhar nos estudos. Quando eu fui fazer o primeiro ano, ele voltou, depois de 30 anos sem estudar. Bom, nesse caso, eita, minha mãe, meu beleza. Esse negócio foi o seguinte, como eu falei do quadro, ela também voltou, mas ela voltou, e ela começou a fazer mais no lúdico, gráficos, em vez de eu tentar ler, ela começava a explicar, né, pra mim. Então ela perdeu muito aquela coisa de velho, né, aqueles velhos mais paquete, e começou a pegar mais a atualidade, coisa de atualidade. Pode pensar. Aí uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que a vida é uma escada, se a gente não for legal, a gente não chega onde a gente quer, né? A gente deve, primeiro legal tem a identidade, no segundo autoestima, terceiro autoconceito, aí vai autoconfiança, visão mais do futuro, o que quer ser, o projeto da vida, o sentimento da vida, o sentido da vida, autodeterminação, resiliência e autorrealização. Nisso tudo existem 3, plano de vida, o plano de ação e o plano de carreira. Tá? Esse é o caminho do crescimento pessoal. Olha só. Aí, no caso, eu quis botar, peço licença do Fernando, quis botar, porque muita gente acha que não sabe. Mas na antiguidade existiam 2, eu botei 2, porque são muitos, mas eu botei 2, que eram TDAH. Você bota Albert Einstein, pode passar, e o outro, Alexander Graham Bell. Eles eram. Óbvio, você vê pela cara que já é meio complicado, né? Vamos passar. Esses aí, tem um aí que o pessoal lá em cima, não sei por quê, vamos lá. Eu me acho bom, né? Esse aí, ó, tão doido, vamos lá. Mas não é mais assim, não. Não? O próximo, que é o Dick, o saco, também outro de cocaína. E aí, eu botei isso aí, no caso, a aprovação do meu TCC, porque há muitas coisas que, quando eu entrei aqui, eu entrei pensando que eu não ia conseguir nem chegar no TCC. E eu estou fazendo, a própria faculdade me ajudou em várias ocasiões. Eu posso dizer que eu me achei perdido nas questões de estudo, e a faculdade me auxiliou, me deu conselhos. E acabei me formando, eu, meu pai e minha mãe, em turismo, bastante em turismo, passar, e recebi do professor Antônio, dono da faculdade, dono do colégio. Bom, e é isso aí, muito obrigado. Eu sou Diego Cardoso, gestor da TLF, Agência de Turismo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Diego, parabéns, tá? Foi muito feliz. O Diego falou para mim ali, conversando com o senhor Fernando, eu não sou TDAH mais não, agora não tem mais H, agora sou TDA só. De superação, são histórias de superação, né? Do Cecílio, do Diego. A gente gostaria de convidar a Gabriela para vir aqui, conversar um pouquinho com a gente aqui também da sua experiência. Vem cá, Gabriela, por favor. Gabriela é a nossa aluna do curso de administração, tá? Já fiz turismo. Formada em turismo já graduou turismo, agora está na administração. Uma salva de palmas para a Daniela, gente, por favor. Eu me identifiquei um pouco com Alex. Com o Alex, que assim, o que eu tive foi quando eu nasci também faltou oxigênio. Eu passei um pouco da hora, aí tive paralisia cerebral, que afetou todo o lado direito. Aí com 2 anos eu tive meningite também. Mas a meningite foi detalhe da vida, que eu não tive sequela nenhuma não. Aí, só que assim, minha mãe sempre me criou muito independente. Me botou em escola normal,
Aí fui crescendo, sim, tudo normal, até entrar no mercado de trabalho. De início, sim, meus pais não queriam muito não. Estavam falando para terminar a faculdade primeiro, até que eu consegui uma oportunidade na Gerdau. Aí, como jovem aprendiz, aí fiz um curso lá de 6 meses, depois fui para a empresa. Aí eles perguntaram se eu não queria trocar o curso para continuar lá. Aí troquei para DM. Aí virei estagiária e fui efetivado durante um tempo, mas agora eu já saí por conta da crise da empresa. Aí agora eu estou em casa e estou estudando para concurso. Aí assim, basicamente, resumindo é isso. Até agora eu estou terminando a administração, depois não sei se eu volto para turismo. Mas contábeis, né? Mas contábeis. A história da Gabi é que em sala de aula ela não gosta de ser tratada diferentemente, não. É sempre de igual por igual para todos. Até um dia aconteceu um fato, né? Como vocês podem observar, ela na caligrafia tem pouca dificuldade, e teve um colega nosso que por ocasião não soube quer dizer, não conseguiu identificar a deficiência dela, no caso, porque ela não se manifesta em sala de aula. Evidentemente, se você olhar a Gabi, não vai perceber que ela tem alguma deficiência. Ela sentou ali ao lado de pessoas, nem sei se vocês sabiam, certo? Então eu tive que convidar lá no momento que o Diego estava aqui então falando. E naquele momento, então, o colega falou determinadas coisas aí que foi o único caso realmente que ocorreu. Depois a gente conseguiu se entender, né? Isso tudo, tá certo? E Gabi é uma brilhante estudante, ela está sempre dedicada fazendo as atividades dela em sala de aula, assim como os estudantes normais, né, no caso. Então, não tem aquela coisa de tratamento diferenciado. Para ela não existe, não. Ela se dedica, evidentemente, e acredito que ela termina esse ano, o curso de administração, e vai, então, continuar com o curso de turismo, que ela havia iniciado, né, no caso. Então, é uma honra, né, a gente ter você aqui. Conhece muito bem seus pais, sua mãe principalmente, que nos frequenta o dia a dia todo, acompanhando. E a Gabi, como ela falou, ela é super independente, né? Nas viagens técnicas que a gente organizava, tu precisava ver a Gabi. Ela embarcava nos barcos aí que ficava em lugares que você nem imaginava, né? Então, meus parabéns pela essa dedicação toda, de não deixar essa diferenciação, manifestando isso. E é uma forma de se aceitar, e ao mesmo tempo é uma situação hoje que a gente vê no dia a dia, né? Principalmente se considerar as questões da acessibilidade, principalmente os meios de transporte. O outro dia saiu uma reportagem na televisão fazendo comparações do Japão com o Brasil. Você imagina, foi uma lição mesmo que foi dada aos brasileiros em termos de acessibilidade. É o país mais acessível mesmo, onde havia um brasileiro cego que estava lá e diz, comparativamente ao Brasil, tinha dificuldade até de andar na rua. Você imagina lá tudo nivelado com todas as informações possíveis de você ver. E aquilo que o professor falou também, né, que às vezes aí a gente vê assim e diz, mas quer dizer, ter pena da pessoa, né? Mas por que ter pena a princípio, né?
Então, é algo que aconteceu e a pessoa assume tranquilamente, é que a gente deve também ajudar, né? Nesse momento que precisar de ajuda. Tem alguns que não aceitam categoricamente, como é o caso da Alex, que diz que nunca quer saber de nada disso tudo. O que eu vejo no Brasil, principalmente, é a dificuldade nas estações, né, de metrô, você vê até os ônibus mesmo, então fica muito difícil, né, para o deficiente no Brasil poder realmente. Nas escolas também a gente percebe a mesma coisa, que tem que pagar taxas extras para que o seu filho possa estudar isso tudo. Então, bom, eu gostaria apenas de parabenizar vocês todos pelo evento e a participação, e agradeço à professora Rita pela organização e junto aos outros colegas, o Fernando, o professor José Eduardo e outros que contribuíram para a realização desse evento. Muito obrigado pelo sucesso. Obrigado, Gabi, pelas suas contribuições também. Bom, mais uma vez queremos agradecer aqui, né, Rita, o público externo, eu já vou terminar aqui. E especialmente aqui também queria agradecer aqui a presença da professora Noemi, a professora Alina, coordenadora e orientadora educacional do Colégio Realengo, que vem sempre aí também nessa luta aí dessa questão da inclusão, defendendo, levantando essa bandeira aí junto com os professores da faculdade, tá? E eu vou passar aqui a palavra para a professora Rita, depois eu vou falar com vocês agora. Não, em relação ao que os colegas trouxeram, e também dizer que nós temos um núcleo aqui na instituição que até, na verdade, além de ser um núcleo que está trabalhando pela questão da acessibilidade, que são a composição desse núcleo são os coordenadores, professores e colaboradores, e também é uma exigência do Ministério da Educação que cada instituição de ensino tenha um núcleo de atendimento, né, de acolhimento, de acessibilidade. Nós também, além dos alunos que aqui apresentaram, nós temos uma aluna com baixa visão na pedagogia, ela já está no 5º período, e nós, com esse conhecimento que já estamos adquirindo, né, em construção, nós colocamos um sistema para ela e para outros alunos que aqui possam estar na biblioteca, que é um sistema dos Vox, que foi criado pela UFRJ, e esse sistema, ele vai os textos em PDF e transforma-se em áudio, ela escolhe o tipo, inclusive, de tonalidade que ela queira, se ela quer a voz feminina, voz masculina, isso é possível, então fica disponível. Mas ela também, ela quase não utiliza, ela prefere, ela busca o entendimento na leitura através dos textos, onde nós aumentamos, né, a letra. Então as provas da Raquel são todas no número 18 do Arial, nem do Times a gente utiliza, Times New a gente utiliza o Arial. Os professores gentilmente acabam aumentando esse texto, quer dizer, tudo na tentativa de quê, gente? De poder incluí-la. E ela está fazendo o estágio no município, o estágio não obrigatório, e ela é mediadora de uma criança autista. Então isso é uma grande vitória para essa aluna, que tem em outros alunos, que também em outras instituições. A gente que viaja esse Brasil inteiro nas avaliações, a gente percebe isso. Eu já fui numa instituição em que não tinha uma, tinham mais de 10, e tinha problema de surdez, problema de todas as naturezas, uma grande universidade. E ela tinha todo o trabalho de acessibilidade. Para isso, para fechar, né, essa discussão, eu coloquei uma mensagem aqui para nós pensarmos e praticarmos. Que inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. É uma grande citação de Montauban. E agradecer a presença de todos vocês. E vocês serão sempre muito bem-vindos aqui nas Faculdades São José, nas nossas ações. Muito obrigada. E obrigada,
É verdade. Professora Rita, o professor Carlos Uribe quer fazer umas considerações. Na verdade, eu quero agradecer imensamente ao convite aqui do querido Fernando e da professora Rita, parabenizando também aqui toda a mesa, e dizendo que nesse ano eu sou professor e daqui desde 2005 também da UFRJ. Nós que começamos em uma ação em parceria com a própria UFRJ, com mais de 40 alunos aqui da São José. O curso é feito nos sábados, mas a inscrição acabou, não adianta nem perguntar, só na próxima. É só entrar no site www.cursodelibras.ufrj.blogspot.com.br e, consequentemente, em 2013 eu que lancei meu livro, no qual eu retrato que muito bem essa desconstrução maléfica que dá a palavra deficiência para os novos estudos de diversidade que funcional. Isso traz cada relato que aqui disseram, isso mostra que somos diversos e dentro dessa diversidade nós temos as nossas potencialidades. Deficiência, ela é maléfica, a palavra que é construída em torno do defeito, em torno da própria do próprio descaso. Porém, infelizmente, existe uma questão do CID, né, que o próprio professor aqui diz, e eu faço mestrado aqui na UERJ, e o meu projeto de mestrado é justamente a acessibilidade de saúde que para o surdo. Porque quando esse sujeito nasce, ele já é patologicamente, antes dele ter que o seu CPF, que o seu RG, ele já leva o CID, Cadastro Internacional de Doença. Aí há todas essas consequências. Eu trouxe aqui, pena que não posso dar para todos, mas eu trouxe aqui um presentinho, parabenizando o Fernando, que é um amigo de muitos anos aqui de casa. Só um minuto. Palmas. É o CD do INES, tá, Fernando? Muito obrigado. CD relacionados à cultura surda. Você é um homem de muitos sentimentos. Obrigado. E também não poderia deixar de parabenizar também a nossa querida diretora e professora, coordenadora materna, né? Querida Borges também, porque realmente a disciplina Libras ela foi inaugurada aqui comigo, né, professor? Não foi? Né? E eu estou aqui na casa aqui desde 2005 e creio que isso só cresce essas nossas ações. É um presentinho para a senhora. Tá? Para a mesa, eu vou deixar um recurso, tá, para você, viu? Vou ligar os contatos. Ok? Obrigado a todos. Parabéns, senhor. Bom, agradecemos a todos, tá, os convidados, o pessoal externo, a comunidade, professores, coordenadores pelo evento, né, professora Rita?